Boa tarde, pessoal. Já está no ar mais uma edição do Ponto de Vista. Nossa debatedora é a Jéssica Leite, da Rede Empreende Mulher. Jéssica, uma boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, Nath. Boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa semana de temas referentes à mulher, você vai acompanhar uma reportagem sobre as diferenças salariais entre homens e mulheres. Quando Marta chega em casa, o trabalho de professora continua. É preciso preparar as aulas do dia seguinte e corrigir provas. Eu acho que quando a gente trabalha porque gosta, a gente trabalha melhor. Mas o salário ainda é muito baixo. E assim, em qualquer lugar. O salário inicial de um professor da rede pública varia entre R$1.000 e R$2.000. A profissão tem remuneração considerada baixa comparada às de mesmo nível de escolaridade. A educação é escolhida principalmente por mulheres, segundo a pesquisa de gênero, baseada em dados do censo do IBGE de 2010. As mulheres também são maioria nas áreas de humanidades e artes, setores que costumam ter salários mais modestos. Amanda pensou no retorno financeiro quando decidiu estudar administração. Porque é uma área mais ampla, né? Então, para mim, ia ter várias possibilidades de trabalho. Mas mesmo quando a mulher escolhe profissões que pagam mais, elas ainda enfrentam a desigualdade salarial em relação aos homens. Hoje no Brasil, em média, ocupando o mesmo cargo, eles recebem 30% mais do que elas. A gente vive numa sociedade patriarcal, né, onde a figura do homem como provedor ainda é muito forte e a renda da mulher ainda é considerada como uma renda complementar. Nessa empresa de turismo, o diretor garante que não há guerra dos sexos quando o assunto é salário. O consultor de viagem, ele faz uma função que independe, né, do exercício dele, né? Ele depende muito do que ele conversa, do como ele fala com o cliente. Então, tanto faz, do desempenho dele. Tanto faz sendo homem ou mulher, eles recebem o mesmo salário. Ainda segundo o estudo, 12% das mulheres terminam algum curso superior. Entre eles, o índice é de 9%. Stephanie, de 18 anos, já trabalha. Ela planeja cursar uma faculdade e confia no potencial feminino. Não tem diferença, a gente pode até fazer melhor, né? Com certeza podemos. Participe da nossa enquete. Então, você viu aí uma pesquisa divulgada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, mostra que as mulheres latino-americanas ganham menos que os homens, né, e essa diferença salarial pode chegar até 30%. Eu gostaria de saber de você aí de casa, e vale lembrar, né, a gente fala sobre essa relação do 30%, né, Jéssica, antes de dar continuidade à enquete, é que esse 30% está relacionado ao mesmo cargo, pessoas que estão no mesmo cargo e que ganham menos, e também com o mesmo nível de instrução e de escolaridade. Então, a gente tem que deixar claro que é referente a esse dado, senão as pessoas vão dizer, mas às vezes o homem é mais capacitado do que a mulher, isso em nível de escolaridade, para a gente deixar bem claro que não diz respeito a isso. A gente fala isso em linhas gerais e falando aí de mulheres e homens que competem as mesmas vagas de emprego. Eu gostaria de saber de você aí de casa, na sua opinião, por que ainda nós temos essas diferenças salariais e por que nós mulheres acabamos, de certa maneira, ganhando menos, mesmo fazendo a mesma coisa que os homens. Então, você pode dar a sua opinião pelo 9983-3240, nosso WhatsApp, que você manda a sua mensagem pra gente e com certeza a gente lê aqui, pelo 3721-6955 ou também pela nossa página no Facebook, facebook.com/pontodevistatv. Você manda a sua mensagem pra gente dando a sua opinião. Então, hoje, Jéssica, a gente dá continuidade à nossa Semana da Mulher. O objetivo nosso nessa semana é trazer diversos temas que são referentes a nós mulheres, e é legal a gente ter esse bate-papo, a gente lembrar a questão da mulher. Nós temos o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março e nada melhor do que utilizarmos essa semana para debater diversas questões. A questão salarial a gente não poderia deixar de fora, e que é algo que a gente vem observando, assistindo diversas reportagens ontem para trazer o tema aqui no programa. Você observa sim que há essa diferença salarial. Na reportagem há uma parte muito interessante, né, em que a mulher ela diz o seguinte: a diferença é que hoje a mulher ainda é vista como a dona de casa e não há problema nenhum
para aquelas que são, porque eu acho que isso é muito digno, mas muitas vezes ela não é vista como a provedora da família. Então é uma questão muito cultural. O homem é visto como o provedor da família e muitas vezes, mesmo que a mulher trabalhe mais ou que ganhe mais, existe aquele sentimento de que o homem é que precisa cuidar da sua família e não a mulher. Então é mais uma vez esse machismo que fica bem claro nessa reportagem e em tantas outras que nós já pudemos acompanhar. Na verdade, isso tudo é uma questão cultural mesmo, a gente já vem falando disso há algum tempo aqui no programa. Por volta do século, se eu não me engano, foi 1960, que foi essa era do patriarcal, né? Então, os homens, eles cuidavam de trazer o alimento para casa, né? O trabalhar fora, o sustentar a família, e a mulher a educação e a criação dos filhos, né? Então, desde essa época já vem uma cultura em que a mulher tem que gerar a criança, reprodução, né? Reprodução, educação e cuidar, né, da família. Então, a gente vê que isso está evoluindo, sim, mas que ainda existe uma porcentagem muito grande, né, de mulheres que não estão, a gente vê, né, desmerecendo, querendo ou não, a mulher em relação ao salário, que você falou que são 30%, é um número altíssimo, né? Quando a gente vai contabilizar quantas mulheres estão no mercado. E hoje a gente ainda tem esses rastros da cultura machista da cultura da qual a gente vem desenvolvendo, mas que está diminuindo sim. Mas que a gente precisa sim tocar nesses pontos, principalmente o mês da mulher, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente rever tudo isso. Mas que a mulher ela tá aí batalhando e que esse número tá diminuindo a cada vez mais, né? Muito bom também. E não a gente tem que ver o lado positivo dessa história também, porque nós temos cada vez mais mulheres no mercado de trabalho, algo que nós não víamos antes. Como você citou, a mulher era responsável justamente para cuidar dos filhos, reproduzir, cuidar da educação desses filhos e cuidar na casa. Então eram papéis que foram muito bem divididos e até certo momento isso funcionou de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito saudável. Mas a partir do momento que houve a necessidade da mulher ir para o mercado de trabalho e que houve a necessidade da mulher se sentir não só a dona de casa e a mãe dos filhos, mas eu faço algo para mim, porque eu acredito nessa profissão ou porque eu quero contribuir com a minha casa, isso tem gerado certas discussões, mas já há uma diminuição sim. Primeiro que nós temos mais mulheres no mercado de trabalho, então o aumento das mulheres, isso é bacana, e nós temos ainda, né, os homens ganhando mais e exercendo as mesmas funções, mas esse número já está diminuindo e é um ponto positivo que a gente traz aqui. Outra questão, e que eu acredito que o machismo ele acaba atrapalhando não só a mulher, mas o homem e os seus relacionamentos nesse sentido, porque muitas vezes a gente sabe que existem homens que não aceitam o dinheiro da mulher ali no dia a dia, porque eu sou o homem da casa e eu sou responsável por cuidar, por manter. Então ele não atinge só a mulher, claro, muito mais a mulher, mas atinge o homem também, que muitas vezes tem esse pensamento de que a mulher não pode ajudar em casa, que ela não pode contribuir, sendo que isso pode ser muito bem dividido. Tanto questão de tarefas de casa que podem ser divididas entre homens e mulheres, questões financeiras, né, as contas de casa divididas também. Então, eu acredito que dá para, tirar um pouquinho esse fardo e entender que as mulheres também podem auxiliar nessa questão do dia a dia e de manter a casa. Com certeza. A gente você comentou de ser complementar a renda da mulher. Isso tudo vai se encaixando, né? A gente vê todo o histórico do machismo e da cultura que a gente vem e agora ela desenvolvendo. Então, assim, também é um tema se discutido e trabalhado em todo esse tempo, mas a mulher, ela acaba complementando a renda por conta desse histórico, né? De o homem ser a pessoa que banca a casa, né? Trazendo para o lado financeiro, ele cuida dessa parte financeira. E quando a mulher foi para o mercado, em que ela tentou, né, buscar a individualidade dela, a independência dela, né, buscar apoiar a casa, apoiar também dentro de casa, não só com tarefas, né, dentro de casa, que nem serviços domésticos, né. Então, eu acho que ela teve essa característica de ser uma renda complementar. Então, você pode ir trabalhar,
né? Mas quem sustenta a casa ainda sou eu. Então eu tenho essa cultura meio machista ainda. Isso tem mudado, mas o que dificulta é que a maioria dos homens ainda estão no poder de uma forma geral, né? Então dificulta também nessa diferença salarial, que é o que a gente está debatendo e discutindo hoje, né? Quando você fala sobre essa questão de que está mudando, eu acredito que tem mudado e que vai mudar muito. Por exemplo, hoje a mulher, ela além de fazer os seus trabalhos domésticos, cuidar dos filhos, da educação, que é uma função que ela já tinha, né, como você disse, hoje ela ainda vai trabalhar, né, volta para casa, ainda tem o que fazer lá, e ainda está arrumada, ainda tem que ir no cabeleireiro e tudo mais. Isso é só uma brincadeira que a gente faz, mas a gente faz todas essas atividades do dia a dia e ainda tem as tarefas domésticas. Então, eu acredito que isso está mudando porque você vê hoje muitos homens que realmente pegam a questão da educação dos filhos, não eu ajudo a minha mulher a cuidar, não, é minha responsabilidade também. Não é eu ajudo a minha mulher a cuidar dos filhos e da educação dele, não, é minha responsabilidade, conjuntamente com ela, estudar essa questão e trabalhar essa questão. Não é só de um. Isso vem mudado, eu observo várias famílias que têm essa questão do trabalho dividido, tanto em casa, quanto, né, o trabalho, né, na rua e quanto a questão dos filhos. É engraçado você falar isso, que hoje eu vi um vídeo, uma propaganda no caso, onde o pai, ele fala, até postei no Facebook hoje, onde o pai fala para a filha, ele escreve uma carta, ele passou um fim de semana na casa da filha, e ele vê a filha o tempo todo correndo dentro de casa para cuidar de filho, para fazer almoço, para sair para trabalhar, aquela correria, ele lá observando um homem mais de idade, né? Mais experiente, aí ele passa esse fim de semana na casa da filha. E aí, à noite, quando chega a noite, a filha dele volta do trabalho, vai fazer janta, vai cuidar da casa, vai pôr roupa para lavar, cuida do filho, faz dever de casa com o filho e ainda faz um chá, leva até no sofá, porque o marido está assistindo futebol, e o pai observa. E aí depois ele deixa uma carta legal, porque o comercial é de um sabão em pó. Tá? Então, a gente não costuma ver homens fazendo comercial de sabão em pó, né? É uma coisa em questão de, geralmente, é gênero feminino, né? E ele deixa uma carta falando para a filha dele que ele sente muito em ter privado ela de brincar com outras coisas, sem ser um fogão, sem ser né, passar roupa, fazer comidinha. E pede desculpa pelo pai do marido dela, que é hoje, que também... por ele ser pai, né, ele sabe que a educação dele também deve ter sido, vamos assistir um futebol, vamos... Enquanto a sua mãe faz Exatamente. As coisas, enfim. E no final é legal que ele volta para casa e ele chega com a mala, com a roupa suja, de ter passado o final de semana na casa da filha, e a esposa dele vem, que é a mãe da mulher, volta, fala assim, me dá a roupa que eu preciso lavar. Ele, não, deixa que eu lavo. Aí no final ele tá usando sabão em pó e é uma propaganda. Eu achei extremamente criativo, que é exatamente isso que você trouxe, né? As tarefas são responsabilidade de ambos, né? E assim como o financeiro também, acredito. Acredito, acho que esse exemplo ele é bastante interessante e nada melhor do que você observar, né, e ver o quanto, né, trabalhamos no dia a dia e por que não ter essa divisão? Por que isso faz o homem menos homem se ele ajuda na tarefa de casa? Por que faz o homem menos homem se ele aceita o dinheiro da mulher ou a mulher menos mulher? Enfim, existe essa possibilidade, existe uma divisão, é possível você viver tranquilamente dessa maneira e não fica pesado para ninguém. O fardo não precisa ser de uma pessoa só. E muitas vezes a gente vê, né, o fardo nas costas das mulheres que estão lá e trabalham e depois vão para a rua para o outro trabalho e voltam e tem que fazer janta. Enfim, é cansativo. E muitas vezes não são vistas. Ah, é só dona de casa. Só dona de casa? E é engraçado que muitas vezes as mulheres passam por aquele famoso ditado, né? Mas você quis assim, né? Você quis ir para a rua trabalhar, então você aguenta agora as tarefas de casa e o trabalho na rua. Então eu acho que isso tem que ser mudado. Acho que agora no mês da mulher isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar muito, que é essa união das mulheres para autovalorização, né? Temos valores sim, temos a capacidade sim, e nós podemos uns complementar o gênero masculino
complementar o gênero feminino, né? Nós juntos somos muito melhores, né? Com certeza, Mais eu acho que fortes. é isso que a gente tenta ressaltar aqui no programa. Muitas pessoas me questionam, olha, mas você está fazendo um programa, uma semana inteira dedicada à mulher, você faria uma dedicada ao homem? Sim. Aqui a gente não está discutindo quem é melhor ou quem é pior, a gente só está pedindo que as coisas sejam mais justas e que ambos andem lado a lado, né? Sem diminuir o que o outro ou sem dizer, olha, não, a mulher é mais ou o homem é mais, não, somos todos iguais. E se nós nos unirmos, com certeza as coisas saem melhores, o dia a dia é melhor, enfim. Falando só para finalizar esse bloco da diferença salarial, no final do ano passado saiu uma lista, e a gente falou muito assim sobre a questão do Brasil, mas saiu uma lista dos atores de Hollywood, né, dos atores mais bem pagos e das atrizes mais bem pagas. E aí começou esse burburinho, porque a atriz que está no topo e o ator que está também no topo, a diferença de salários deles é enorme e é gritante. E ambos têm a mesma função, fazem a mesma quantidade de filmes, enfim, são ótimos profissionais, mas existe uma diferença salarial gritante. Então já existe também, não só, eu acredito que esse movimento ele não existe muito ainda no Brasil. A gente traz esses temas para debater porque eu acredito que são importantes, mas a gente não vê tanta discussão. Mas em outros países já existe essa discussão muito firme de que, olha, peraí, tem alguma coisa errada, eu faço o mesmo que você e eu ganho menos, por quê? Na verdade, eu vi uma entrevista na GNT, se eu não me engano, GNT Mulher, que a responsável pela ONU, né, no Brasil, foi comentar justamente sobre isso. Porque agora eles têm vindo fazendo um trabalho incisivo em cima do feminismo, mas a gente ainda tem um preconceito muito grande pelo feminismo, pelas pessoas não saberem exatamente o conceito. O conceito de feminismo ser a igualdade de gêneros, porque confunde muito com os extremistas, né? Então acaba confundindo. Então quando ela vem com quando o Brasil de forma geral vem com essas ações voltada para a mulher, para os direitos da mulher, para a igualdade de gêneros, ainda existe um bloqueio, igual quando a gente fala de temas polêmicos, né, de política, religião, acaba que o feminismo entra nisso. Então, é legal a gente falar sempre desses temas, porque lá fora pode até ser comum eles estarem brigando, já estarem num avanço muito maior do que aqui, né, em relação ao salário principalmente. Mas o Brasil tem vindo debatendo esse assunto e é importante a gente ressaltar sempre, porque cada vez mais a gente tratar desse assunto faz com que melhore essas situações, né? Só um comentário em relação ao que você disse do feminismo. Eu acho que o que causa muita estranheza em algumas pessoas e que, né, não concordam é com a questão do extremismo dentro do feminismo. E nada que é extremo vai ser saudável, bacana, né? é saudável, enfim, não é saudável. Então, o que a gente está discutindo aqui, debatendo aqui, é algo justo para todos, né? Você pode muito bem ser feminista e ser uma pessoa justa. Quando você passa por o extremismo, olha, todos os homens são ruins, ou isso, aquilo, isso não é inteligente. E isso enfraquece os movimentos e é o que eu tenho percebido muito. Enfraquece porque tudo que é extremo acaba atrapalhando. Tudo que é extremista é muito agressivo de uma forma geral, né? Quando a gente fala de uma sociedade mais justa, de um bem comum, né? Desenvolvimento não combina com extremismos, né? Então, eu acredito que o feminismo ele é um movimento saudável, sim, e ele merece ser lembrado sempre, não somente no mês da mulher. Com certeza. Jéssica, nós vamos para um breve intervalo. Você aí de casa continue participando com a gente pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955. Eu volto já, é rapidinho. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento.
Voltamos com um ponto de vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio a Jéssica Leite, da Rede Empreende Mulher, e nessa semana nós estamos debatendo vários assuntos, né, que tem a ver com a questão da mulher hoje na nossa sociedade, e gostaria que você continuasse participando do programa com a gente, dando a sua opinião pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955. Então, ainda falando sobre as questões da mulher, eu não sei se vocês já perceberam que as mulheres em posição de liderança sempre causam aquela certa estranheza. E você não entendeu por que isso acontece? Você vai ver isso na reportagem. No samba paulistano, ela reina. À frente dos 3.500 integrantes da Escola Mocidade Alegre, tricampeã do Carnaval de São Paulo, está Solange Cruz. Vaidosa e feminina, sem perder a firmeza, ela é uma líder nata. Sempre fui líder de classe, né? Todos os colégios que eu estudei tinham uma líder de classe, que era porta-voz, eu sempre fui porta-voz. Mulheres que ocupam cargos de chefia muitas vezes são taxadas de mandonas. O espírito de liderança, que normalmente se manifesta ainda na infância, geralmente é reprimido entre as meninas. Já entre os garotos, o mesmo traço de personalidade é considerado uma qualidade. Nos Estados Unidos, personalidades femininas, como as cantoras Victoria Beckham e Beyoncé, juntaram-se a uma iniciativa para banir a palavra boss, que em português significa mandona. A ideia veio da diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, que em um artigo para o Wall Street Journal relatou que na infância um professor orientou uma amiga dela a não tê-la como referência, já que nas palavras dele, ninguém gosta de menina mandona. Quando uma mulher é assertiva, quando uma mulher lidera e resolve, parece que ela está fazendo uma coisa que não é para ela fazer. No Brasil e nos Estados Unidos, as mulheres são maioria entre os universitários. No entanto, aqui, elas ocupam apenas 23% dos cargos de chefia. Por lá, a situação não é muito diferente, 21%. Já na China, a participação feminina em cargos de liderança é de 51%. O país asiático é o primeiro colocado no ranking de mulheres que comandam companhias, seguido pela Polônia e Letônia. O último colocado é o Japão, com apenas 7%. Na política, apesar dos avanços, só 10% dos líderes de Estado são mulheres. Cristina é diretora de marketing de uma grande empresa da área de telecomunicações. Ela foi a primeira mulher da família a cursar engenharia. Mais do que ser mulher, eu acho que eu tinha o DNA de engenheira. Então, eu não acho que é tanto de mulher ou de homem, mas essa cabeça mais racional mesmo, mais analítica. Entre os vários liderados por Cristina está Fernando, que é gerente na mesma empresa. A mulher pode ter um diferencial em chegar, por ser mais sensível, né, por poder identificar esses aspectos mais rapidamente. Quanto mais rápido chegar nesse ponto, mais rápido e mais fácil será o trabalho que a gente vai desenvolver. Tá aí, né? Acho que agora o pessoal conseguiu entender o que a gente estava querendo dizer com a palavra estranheza. Mulheres em cargo de liderança ainda geram essa questão de, poxa, mas primeiro, você é mulher mesmo? Segundo, nossa, mas você é tão arrumada, tão bonita, como você é líder de uma empresa? Você não tem que ser mais brava, mais agressiva, ou ter uma aparência mais parecida com a de um homem? A gente escuta muito isso quando você vê uma mulher num cargo de liderança, e eu acho que isso causa um certo medo também, no sentido de, será que isso vai, de certa maneira, atrapalhar os homens na liderança das empresas? E mais uma vez a gente volta a dizer que não é isso, né? O trabalho em conjunto é muito mais bacana. Se a gente tiver uma divisão bacana dos cargos, a gente não precisaria ficar discutindo, né, uma questão como essa. Mas eu já ouvi muito isso. Mas você é muito mandona. E por que isso é um traço de personalidade importante para os homens, e por que uma mulher não pode ser mandona ou firme e ter um perfil de liderança? Eu não vejo problema algum. Hoje existe também até uma falta de respeito, eu acho, que em relação à mulher líder, né? Porque ela precisa ter essas características tão masculinas, né? Em relação a uma liderança. Ainda mais hoje, né? Em pleno século XXI, que a gente trabalha o coletivo e a liderança como meio de facilitação, né? A gente trabalha o líder coach, o líder que é facilitador.
é um líder que está ligado ao bem comum, às opiniões, né, que vem geralmente em boas lideranças. Hoje a gente procura fazer a pesquisa desde do chão da fábrica até a diretoria para se saber sobre as decisões tomadas dentro de uma empresa. Então, por que ele ainda continua com essa exigência de que a mulher precisa ser o chefe, né, de antigamente? E ainda existe a falta de respeito, que, como eu falei, que a mulher estando numa liderança, ela tendo a personalidade um pouco mais forte, acaba tendo apelidos desagradáveis, né? Como mulher mandona, né? Como mulher mal amada, que a gente já citou, macho, exatamente. Então, por que isso ainda existe? Né? A gente vem desenvolvendo tudo isso, a gente falou da época patriarcal, a gente vem diminuindo cada vez mais essas dificuldades que a mulher tem de inserção no mercado, mas eu acredito que é uma coisa assim que é até uma falta de respeito, né? E uma falta de conhecimento das coisas que estão acontecendo hoje, porque a mulher ela tem uma sensibilidade muito maior de lidar com esse líder atual, dessas características do líder atual, né? Que é essa sensibilidade do bem comum e da coletividade dentro de uma liderança, e que eu acho que é extremamente facilitador para desenvolver dentro de uma empresa ou dentro de um cargo de política e etc. Eu até vi uma pesquisa, não me lembro agora, não me recordo onde, que era 13% dos cargos de política são liderados por mulheres, né? Eu acho bem pequeno isso, pequeno, né? E aí a gente precisa entender o porquê que nós ainda não estamos lá, porque precisa ter uma cota para que a gente ocupe esse tipo de cargo. Então, precisa ter, temos interesse, não temos interesse, ou há uma dificuldade em chegar nesses cargos porque a maioria é homem. Então, a gente precisa pensar, né, o que tem causado essas dificuldades. Agora, quando a gente fala de liderança, a rede, ela tem trabalhado, né, para incentivar essa questão da liderança, do empreendedorismo entre as mulheres e fortalecer. E essa semana vocês vão promover um evento e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, a gente estava, assim, com a maior expectativa de fazer um big evento, assim, em Poços, mas a gente sentiu que a necessidade das mulheres era essa coisa de esse networking, essa aproximação, essa união, né, entre as mulheres, principalmente aqui em Poços de Caldas. Então, a gente resolveu fazer um evento agora, dia 3, que vai ser lá na Urca, das 2h da tarde até umas 9h30, mais ou menos, porque a última palestra é às 7h30, então deve encerrar até umas 10 horas da noite. E vão ter debates envolvendo direitos da mulher, vão ter palestras envolvendo temas como gestação, vai ter um coquetel e vai ter uma palestra de encerramento voltado para gestão e ferramentas em épocas de crise para a liderança, não só feminino. O evento é aberto ao público, tá? Mas é lógico que a gente traz algumas questões que devem ser debatidas agora, principalmente no mês da mulher. É legal ressaltar isso. Mas, assim, é um evento mais para união e para promover mesmo essa união em relação ao empreendedorismo. A rede vem, sim, com essa ideia de quebrar essa cultura machista que a gente comentou aqui hoje, que é apoiar realmente o desenvolvimento e a capacitação da mulher para o mercado de trabalho, tanto a questão do autoconhecimento, né, quanto para o empreendedorismo e a criatividade, os novos negócios para o mercado. Então, a rede vem aí com uma visão de futuro, né, para a gente sair um pouco dessa linha do tempo, né, que a gente tem, meio negativa para o lado da mulher, e crescer cada vez mais e unir cada vez mais, porque juntas, né, podemos muito mais. Então tá aí, né, um evento super bacana, que você pode acompanhar na próxima quinta-feira, a partir das 2h, né? Tem alguma dúvida, quer, enfim, debater, tem ideia de um negócio, não sabe o que fazer, enfim. Eu acho que é uma super oportunidade de conhecer a rede, de conhecer o evento. Eu tenho certeza, né, que vai ajudar muito você, então uma super dica. E nós temos toda a programação no Facebook da TV Poços e também no Facebook do Ponto de Vista. É só você acompanhar lá e depois nós vamos enviar também para todo mundo que segue a nossa lista ali no WhatsApp. Nós vamos enviar essa programação para que mais mulheres, né, saibam que teremos esse evento e que esse evento, né, pode ajudá-las. E como você ressaltou, não só as mulheres, mas também os homens podem participar, estão convidadíssimos. Até porque o tema, ele
tem essa pegada um pouco mais de conscientização, né, em relação aos direitos da mulher, mas tudo ali é conhecimento, né? É agregar valor, é conhecimento, é networking, é contato. Então, assim, é uma vivência em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, mas um momento assim que pode ser compartilhado, acho que por todos, assim, deve ser compartilhado por todos. Né? Bacana, então tá aí nossa super dica de hoje. Vou para as participações, Jéssica, em relação a essa questão da desigualdade salarial. A Eliana do bairro Dom Bosco, ela diz o seguinte: boa tarde, essa desigualdade existe basicamente porque a sociedade é machista e os homens não se sentem confortáveis vendo uma mulher se sobressair a eles, mas isso ainda vai mudar porque as mulheres estão sendo a maioria e como todas nós somos guerreiras, lutamos por aquilo que queremos. Um abraço e boa tarde. Um abraço, Eliana, gostei muito da participação da Eliana, acho que falou tudo. Temos a participação da Melissa. Minha mãe trabalha e meu pai também. E aqui em casa é dividido assim. Meu pai continua bancando a casa como antes e o dinheiro que minha mãe ganha é para coisas que antes só com o meu pai trabalhando não dava para fazer. Por exemplo, temos uma TV moderna, podemos comprar roupas e outras coisas fora de nosso aniversário. E isso é uma coisa boa. E mais, eu e meus irmãos ajudamos em casa com coisas que podemos ajudar. E isso não sobrecarrega ninguém. Penso que falta um pouco de educar os filhos e ensinar a ajudar, que os filhos têm que ajudar a tirar o prato da mesa depois que comem, mas ficam horas a fio na internet e reclamam que estão cansados. Não podem ajudar com a louça ou a roupa, mas querem ter o melhor smartphone e se não podem ter, reclamam. Amei a participação da Melissa. Adorei, muito legal. O que ela quis dizer foi isso. O pai continua mantendo, como sempre, e a mãe vem auxiliar naquela questão de coisas que eles não podiam ter. Que bacana, é uma divisão super positiva e vale essa questão dos filhos também. Não é obrigação da mãe fazer tudo, não é obrigação do pai fazer tudo. Se todos vivem numa casa e nós queremos que ela esteja limpa, organizada e tudo mais, todo mundo tem que contribuir, não é obrigação só da mulher ou só do pai. Nossa, parabéns a essa família. Acho que todo mundo devia seguir esse conceito. É uma evolução, né? Não adianta a gente estar desapegando dessas características que a mulher tem que cuidar da casa aos poucos, né? A participação do Guilherme, inclusive, o Guilherme fazia tempo que não participava aqui com a gente, gostei de ver, né, que ele voltou. Homens que aceitam a ajuda das mulheres e que também ajudam as mulheres são mais felizes. E é muito feio essa situação da diferença salarial, visto que, ao meu ver, as mulheres são mais organizadas e muitas vezes realizam os mesmos trabalhos que os homens com mais eficiência. Então tá aí a participação do Guilherme, obrigada, também adorei a participação. Temos a participação da Camila. Infelizmente, ainda há na cultura brasileira a ideia de que a mulher nasceu para as prendas domésticas, rainha do lar, cuidar do marido e dos filhos. Para boa parcela de pais vindos das classes menos favorecidas, basta que a filha saiba o elementar, ler, escrever e fazer cálculo e já é suficiente. Dessa forma, quando enfrentam o mercado de trabalho, sujeitam-se a cargos sem especificação, ou seja, entre aspas, cargos auxiliares. Temos a participação da Ana Paula. Eu acredito que isso aconteça por discriminação. Mulheres com o mesmo emprego que o homem ganha mais e a mulher ganha menos. Lógico que existem mulher e mulheres, mas ainda existem empresas que procuram não contratar mulheres porque elas engravidam e ficam longe do trabalho. Sei que ainda existem muitos homens machistas no mundo e as mulheres lutam há muito tempo contra isso. Inclusive, tem deputado aí querendo criar lei que mulheres ganhem menos porque engravidam. Só para a gente deixar bem claro, e já debatemos isso aqui no programa, então tomem cuidado na hora de votar. Temos uma participação anônima, isso depende de cada mulher, mas acho que os homens já são mais incentivados para trabalhar. Alice diz o seguinte: infelizmente essa é uma realidade na maioria dos lugares. Sim, eles dizem que é pela produtividade, mas é mentira, é só porque somos mulheres. E para finalizar, a Joana diz o seguinte: porque a nossa sociedade é mandada por homens mimados e vaidosos que precisam ter mais dinheiro do que as mulheres para se sentirem bem na hora de seduzi-las. Muitos lares no Brasil são chefiados por mulheres que criam e alimentam seus filhos sozinhas, ganhando salários miseráveis de domésticas porque não puderam estudar ou não foram estimuladas a isso. O machismo só aumenta, a pobreza e a exclusão das mulheres no Brasil é um ciclo de pobreza e sofrimento feminino. Então aí estão as participações, acho que muito bacanas, e a gente cumprindo esse papel da questão da conscientização, Jéssica.
Acho que foi legal que todos os comentários foram positivos em relação ao que a gente estava falando, né? Ninguém discordou, né? Mas é bacana que essa sensibilização esteja um pouco maior. Mas eu acredito que vale ressaltar que as mulheres, principalmente quem está nos assistindo agora, que fique levar mais ou menos a vida mais pro lado de união da mulher mesmo, sabe? É que eu queria falar uma outra coisa, mas assim, que a mulher, ela tem essa insistência nas ações que ela tem lá no mercado de trabalho, seja em casa, e seja porque a gente está evoluindo e a gente precisa que todas as mulheres estejam cientes que essas pequenas ações vão gerar mudança lá na frente, entendeu? Então, essa união faz a diferença, né? Se a gente se divide e só briga e muitas vezes, né? Mas aquela mulher, mas aquela... Não, vamos nos unir que eu acho que com certeza a gente consegue algo melhor. Os homens conseguem melhores resultados por isso. Muitas vezes eles são muito mais unidos do que nós. E a gente precisa deixar essas picuinhas bobas de lado e começar, né, a se unir. E assim a gente consegue se fortalecer. Isso mesmo. Bom, o que eu queria falar é que eu queria deixar um convitinho extra, porque no sábado eu vou estar fazendo uma palestra no Palace. E vai ser no período da tarde, vai ter um evento voltado também para a mulher. E deixo aí o convite, quem quiser participar, vou falar sobre a mulher moderna e que juntas podemos mais. Jéssica, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer recebê-la nesta terça-feira aqui para a gente debater esse assunto super bacana e super importante. Muito obrigada. Obrigada eu e boa tarde a todos. Muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou, foi muito bacana, né, receber as participações ou realmente saber que você está nos assistindo e acompanhando os temas que são debatidos aqui no programa. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã com mais uma edição do Ponto de Vista e nós continuamos com a nossa semana temática. Uma ótima tarde para você.